Eu sou o Dodô e esse é o Segue o Santos. Fala galera, a segunda vez no dia aí que eu chego aqui pra falar uma ideia sobre o Santos. A primeira, eu postei um vídeo aí sobre o Gabriel Bom Tempo, aquela série que eu tô fazendo dos meninos da Copinha. Pô, vai lá, vai assistir porque é bem legal o que eu falei hoje sobre Bom Tempo ali, as situações de jogo, tá muito legal. E eu fui almoçar, quando eu fui almoçar, chegou uma notícia aí do Globo Esporte, eu vou colocar na tela pra vocês aqui. Peixe está perto de oficializar o retorno do meio-campista por 4,5 milhões de euros em uma negociação que contempla o abatimento da dívida do Gianluca. Volta aqui pra mim. A torcida do Santos tem um dia de paz, né? Ou é raiva, ou é frustração, sempre, nunca é um dia de paz. Difícil aí lembrar um dia de felicidade. E isso que aconteceu nas redes sociais hoje, né? Hoje o grupo de WhatsApp, todo mundo revoltado com a notícia. Mas primeiro eu quero falar do jogador, tá? Vamos ver como foi o ano do jogador em 2024? Tassiano, 29 anos, ele vai completar 30 esse ano, tá? 60 jogos, 54 como titular, 15 gols, 5 assistências, 4 pré-assistências, 33 passes para finalização, 85% de acerto de passes, 87 finalizações. Voltando aqui para mim, você olhar os números do Tassiano aqui em 2024, você vê bons números dele, tá? 15 gols, 7 só no Brasileiro, 5 assistências. Ele foi um cara importante ali pelo Bahia, tá? Jogou de outras posições, mas isso aí eu vou falar depois. E o número dele de 2022 e 2023, vou colocar na tela para vocês aqui. E em 2022, jogando pelo Grêmio, ele teve 13 jogos, 4 como titular, 2 gols e 1 assistência. Esse 4 como titular, galera, ele teve uma lesão, então ele jogou poucos jogos, né? E ele é recontratado pelo Bahia em 2023. 2023 ele tem 48 jogos, 38 como titular, 7 gols, 7 assistências, um bom ano também, tá? Volta aqui pra mim. No 2022 não tô muito bem ali com algumas lesões no Grêmio, questionado. Uma volta pro Bahia boa assim no primeiro ano e uma melhor ainda no segundo. O que a torcida do Bahia acha dessa negociação aí? Vou deixar na tela pra vocês. Então assim, como eu disse, financeiramente foi bom pra todo mundo, pro Bahia e pra Tassiano, tá? Agora, tecnicamente, será que vai ser bom pro Bahia? Tassiano entregava gols, entregava muita raça dentro de campo, disposição. Obviamente que em alguns momentos ele oscilava, como é normal do futebol. E era um jogador polivalente. Era um atleta que o Bahia podia jogar em várias posições. Então, tecnicamente, eu acho que o Bahia acaba perdendo. Porque os jogadores que estão chegando, eles não chegam com a mesma, digamos assim, o mesmo status que o Tassiano tem aqui. Nenhum desses jogadores, Eric, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, nenhum deles chega com aquele status de titular. O Eric, por exemplo, ele pode até ganhar titularidade, mas ele não é um jogador que tem todas essas características que Tassiano tem. Ele não vai jogar, por exemplo, o Eric de ponta esquerda. Ele não vai jogar Eric de falso 9, como o Tassiano já jogou. Ele não vai jogar de ponta direita, como o Tassiano já fez. Não, ele é um jogador volante, é um jogador para o meio campo. Então, assim, tecnicamente e outra, fora sem contar os gols, né? Gols, infiltrações, chegada na área, bola aérea que ele ajudava muito. Então, assim, tecnicamente o Bahia acaba perdendo. A gente tem que ver qual será a reposição que o Grupo City vai fazer para essa posição, a altura. Esses jogadores que estão chegando agora, teoricamente, não repõem a altura a saída de Tassiano. Eu sei que muita gente vai falar que ele estava jogando mal, que no final do ano ele terminou a temporada abaixo. Sim, mas faz parte do futebol. Faz parte. Nenhum jogador consegue manter uma regularidade durante a temporada inteira lá em cima, tá? Então eu acho que tecnicamente o Bahia, nesse momento, o Bahia acaba perdendo um pouco. Agora tem que ver a reposição. Se a reposição que o Bahia fizer para a posição for uma reposição de um jogador que chega com status de titular, a conversa é outra. Agora, financeiramente falando, não tem dúvidas que o negócio foi muito bom para o Bahia. Comprou um jogador por 1,5 milhão, vendeu por 30 milhões, quase 30 vezes o valor, né? Quase 30 vezes o valor. Então, assim, era meio que inevitável que essa saída acontecesse. Sem contar que para o jogador vai receber quase R$1 milhão. Esse foi o Tom Bahia aqui, o canal que fala sobre as coisas do Bahia aqui, um canal muito bom, diga-se de passagem, parabéns pelo canal. Eu analisei o jogador e analisei a torcida do Bahia aí, o que a torcida do Bahia fala sobre o jogador. E agora a gente vai pro custo, tá? E aí, para falar do custo aqui, eu vou voltar na reportagem do GE. Os clubes não falaram em valores, mas o GE apurou
que em torno de 4,5 milhões, 32 milhões. Volta aqui pra mim. Eu tô tentando achar uma palavra aqui pra falar isso, mas eu tenho preguiça de algum repórter, algumas emissoras de TV, de jornalismo aqui do Brasil. Eu sei como é que é. Porque, cara, muda muito. Ela fala que o Santos apurou que gira em torno. Cara, em torno é muito... Em euros é muita coisa, tá? Porque, exemplo, você... falar, foi 4 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros, é muita coisa que muda, muita coisa. Então, se ela não tem exatamente o valor, não fala, cara, não fala, entendeu? Porque eu fui aqui no Transfer Marketing, qual é o valor do Tassiano? Vou colocar na tela aqui, o valor do Tassiano hoje é 2 milhões de euros, volta aqui pra mim, 2 milhões de euros, ele em alta, né? Você vê que ele é um jogador que tá em alta no Bahia. Você vê até o torcedor do Bahia falando bem dele aqui. O Bahia não ia vender um jogador no mesmo patamar, no mesmo valor, tá? Com certeza se o Bahia... Exemplo, vamos dar o exemplo do Pituca aqui. O Pituca, eu não sei, vou só chutar. O Pituca vale 10 milhões. Se chegar um clube aqui, o Corinthians, oferecer 10 milhões, o Santos não vai vender por 10 milhões, tá? Por isso que eu acho essa notícia aqui ter calma, tá, torcedores? Eu não tô defendendo ninguém, não passo pano pra ninguém aqui. Se você olhar notícias minhas aqui ou vídeos meus, você vai ver eu metendo pau no Marcelo Teixeira. Então, assim, eu não tô defendendo e não tô matando pau. Eu só tô achando que é muito estranho, muito ruim esse negócio de apurou ou em torno. Como eu falei, 3 milhões e meio de euros é muita coisa de diferença, ou 4 milhões de euros. Então, assim... Vamos com calma, vamos ver o que o Santos tem a falar, porque o preço de mercado dele é 2 milhões e o Santos pagar 4 milhões e meio de euros é muita coisa, cara, é muita coisa. Precisa entender da onde tirou esse valor, tá? Então, assim, a minha opinião sobre isso, a gente tem que separar o jogador e o custo, tá? Tem que separar. Mesmo se for esse valor de 4,5 milhões de euros, a gente não pode massacrar o jogador aqui, tá? Como já foi feito em outras épocas. O jogador não tem culpa nenhuma. Em nenhum momento ele pegou uma arma e falou: "Ei, Marcelo Teixeira, você vai me pagar tanto". Não foi isso que aconteceu, tá? Se esse custo é isso mesmo, quem tem que receber a crítica é o Marcelo Teixeira, tá? Eu critiquei aqui a reportagem, tá? Por não chegar concretamente, falar o valor certo, tá? Mas se isso aconteceu, a crítica tem que ser para Marcelo Teixeira, tá? Mas sobre o jogador, é um jogador que vem para agregar muito ao Santos, tá? Ele é um jogador que joga em várias posições do campo, joga de volante, joga de centroavante. Então é um cara que vai agregar muito no estilo do jogo do Pedro Caixinha. É um cara que corre muito, tem dados de GPS aqui que ele é um dos jogadores que mais se movimenta em campo no Campeonato Brasileiro. Então ele tem a característica do jogo do Caixinha, tá? Se vai dar certo é outra história, tá? Mas essa é a minha opinião aí, eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você achou da contratação do Tassiano, do custo, se essa reportagem aí do GE assim tá estranha ou não, tá? Um beijo no coração de todo mundo aí, um ótimo sábado, fui e segue o Santos!